Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma sessão do nosso programa Vivências Literárias. Nós recebemos convidados que partilham conosco a dramaticidade, por isso o nome Vivência, a dramaticidade das obras mais importantes, das experiências literárias deles, tá? E a partir daí a gente trabalha a questão da personalidade literária do nosso convidado. Maria Fernanda, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Estamos com o mesmo probleminha. Mas E eu acho que eu estou te vendo bem direitinho. então perfeito. Vamos fazer sem que eu te veja. Maria Fernanda, seja muito bem-vinda. Que alegria você ter aceitado o nosso convite. A engenheira que ama comportamento humano. Maria Fernanda, conta antes da gente começar aí, conta um pouquinho do você para nós. O que você faz, de onde você vem? Só sabemos por hora que você é engenheira, ama comportamento humano e é uma leitora frequente. Então, vou partir dessa engenheira que ama comportamento humano, então, Perfeito. para falar de repente quem eu sou, porque é muito complexo, né? Mas eu sou de Santa Catarina. Hoje em dia eu moro em Vitória, no Espírito Santo. Voltado para essa questão do comportamento humano, quando eu era criança, adolescente, eu escrevia muita poesia. Mas no decurso da vida aí eu acabei fazendo engenharia. Fui fazer engenharia. E aí, nessas questões já no mercado de trabalho, depois da formação, eu acabei que eu me interessava muito pelos processos e como as pessoas se comportavam no trabalho e do meu próprio comportamento. Cheguei a ter síndrome de burnout, né? Então isso me interessou muito a questão do meu conhecimento, do meu autoconhecimento. Então eu comecei a estudar muito sobre isso, as questões neurológicas. Então as questões de comportamento voltaram, digamos, essa essência humana que eu tinha na minha adolescência passou a voltar. Então eu acabei estudando muito, a leitura minha também foi muito voltada para isso também, para essa questão do comportamento. E estamos aí. Eu trabalho numa empresa asiática hoje em dia, já fazem 8 anos, mais de 8 anos, fazendo auditorias em fábricas. Então eu viajei até agora em 30 países, na verdade, para fazer visitas a essas fábricas com a empresa que eu trabalho hoje em dia. Que cidade de Santa Catarina você é? Eu sou de uma cidade bem pequenininha, chama Xaxim. É do lado de Chapecó, Ah, lá no oeste. lá no oeste de Santa Catarina. Deixa eu contar uma coisa, me chama muita atenção. Escrevia poesia. Essa verve, ou essa escrita poética, é algo absolutamente espontâneo, de uma iniciativa tua, assim, ou houve um direcionamento, alguém instigou e etc. Assim, o meu avô o materno, ele nasceu em 1915, já é falecido, e ele era formado em Direito e Letras, ou seja, ele estudava muito. E ele tinha muitos livros de poesia. E a minha mãe trouxe isso para casa, né? E aí na verdade, foi meu mesmo. Eu que gostava de sonetos, entender como é que funcionavam as palavras. Então na época a cidade é pequena, né? E eu escrevia, então os meus poemas iam para o jornal da cidade. Então foi essa. Só que a engenharia cortou isso de mim muito, né? Eu passei muitos anos sem esse contato. Foi um negócio muito Já diferente. cortou? Eu arrisco já uma questão aí importante. Opa, Mas vamos lá. A engenharia vamos lá. cortou comportamento humano, poética, etc. Deixa eu confirmar um pouco mais para frente para não direcionar tanto uma suspeita aqui, Jorge. Nesse programa me cabe pegar elementos que aparentemente são díspares, que é o que você está tratando como coisas díspares. A engenharia, a poética, você está tratando como coisas diferentes. Mas minha principal viés aqui é tentar ter uma coesão. E talvez tenha uma coesão fácil de matar aí. Mas vamos avançar um pouco. Aí você marcou já uma questão do burnout. Isso também é um elemento aqui que reforça a minha suspeita do que eu queira dizer. Tá?
que eu queira cogitar uma hipótese. Burnout, aí, e se você se ocupou quando você teve burnout, aí, para usar a tua palavra, a questão aí do, como é que funciona isso neurologicamente, ou como é que é o comportamento humano. E você trabalha numa Eu- fábrica, para uma empresa, que isso, você vistoria fábricas mundo afora. isso. Quanto conteúdo você tem? Mas vamos pegar aí literatura. Quantas obras em o exemplo do avô, mãe do Sussurro, a moça da cidade pequena, tá? É, Com verve e poética que foi ganhar o mundo inteiro. Agora vamos pensar o seguinte: quantas obras importantes que você leu aí que te marcaram afetivamente, existencialmente, dramaticamente? bom, começou que quando eu tinha 10 anos, 9, 10 anos, eu tive contato com a obra de Érico Veríssimo. Érico Veríssimo. E aí um dos primeiros livros, assim, quando eu tinha 9 anos, a que mais me marcou, que foi o primeiro livro que me marcou, porque eu era muito criança, né? Foi A Vida de Joana d'Arc, que eu li quando eu Caramba, tinha 9, 10 anos. dá um break. Érico Veríssimo. Vamos por partes Tá, aí. Do Érico Veríssimo para Joana d'Arc, enfim, vamos dar uma paradinha. tá. Érico Veríssimo te marcou quando era criança, quando era Isso. jovem, quando era adolescente, etc. Você como sulista, ainda que não seja gaúcha, ali do ladinho dos gaúchos e tal. E é É ele e Mário Quintana, os dois que outro me gaúcho marcaram já, no início. outro gaúcho. Outro Na gaúcho. verdade, a região ali que você estava não é do Rio Grande do Sul, mas é meio cultura dos pagos, feiticos, É, né? Aquela coisa e tal. isso. Mas que desses camaradas, os grandes autores, Érico Veríssimo e Mário Quintana, que te marcaram, que te destacou um pouco mais aí? Eu comecei a ver, assim, eu nunca pensei sobre isso, tá? Vou responder agora, assim, refletindo agora sobre isso. Mas eu entendia, principalmente de Mário Quintana, que é meu favorito até hoje, essa sensibilidade de enxergar o mundo. Então eu achava isso interessante, sabe? Uma forma sensível de enxergar o mundo. Com Ah, sentimento, uma forma palavra, sensível. uma Você externalização. consegue ver uma característica pessoal sua convergente com o Érico, com o Mário Quintana, não? Eu acho que bastante, hoje em dia, sim, que é a questão de contemplação. Ok, contemplação. Bom, então eu já sei, confirmou a minha hipótese, tá? Beleza. Você tem uma característica de personalidade que eu suspeitava, agora não tem uma contemplação. Você jogou contemplação com forma sensível de tratar e etc. Beleza. Você disse que até hoje, é o Mário que até hoje é o teu favorito? Mário Quintana é meu favorito até Tá hoje. bom. Então, Mário Quintana é teu favorito. E quando você escrevia aquelas poesias lá, etc., então, você já tinha conhecimento do Mário Quintana ou ele Já, veio depois? já tanto que, para você ter uma ideia, quando ele faleceu, que foi exatamente na época do Ayrton Senna, eu cheguei a guardar o Diário Catarinense, porque assim, na verdade, eu acho que o fato do falecimento do Ayrton Senna muito próximo da dele acabou ocultando ele na época, mas eu, na época, guardei a capa do Diário Catarinense avisando que ele tinha falecido. Eu não sei se eu tenho essa capa ainda na casa dos meus pais, mas eu me lembro de ter guardado. Ou seja, faz muito tempo. Ele era teu amigo mais velho? Não sei se era. Pode ser, pode ser. Tá. Vamos que mais. E do Érico Veríssimo? O que você destaca assim? O Érico Veríssimo, na verdade, porque assim, ó, a gente tinha que ler alguns livros na escola e eu não me interessava muito por aqueles livros. Né? Eu preciso voltar a eles porque acaba sendo um traumazinho. E eu sei que são livros clássicos e importantes, enfim. Mas uma amiga me apresentou eles. A minha melhor amiga lia muito também. E ela disse, Maria Fernanda, tu vai gostar desses. Então, essa história envolvente, principalmente essa questão de envolver mesmo, de detalhar, de tu querer para a próxima página, foi meu primeiro contato, né? Então, tu novinha, ter esse contato com as histórias mesmo, para mim foi fascinante na época, assim. Envolver, querer ir para a próxima praia, dar aquelas vontades
tardes, talvez, de ficar triste que o livro está acabando? Tinha É, esse período? Então, é por exatamente. isso que você lembra até hoje. Uma experiência na tua verdura da idade, mas você lembra até hoje com esse carinho, tá? Porque queria mais, fluir mais. Tá, mas vamos lá. O que mais? Que mais seu baú vai ser rico, minha cara. Eu já saquei uma grande característica que explica outras pontas. Quando eu convido alguém para ser recebido aqui no Vivências Literárias, eu observo primeiro, obviamente, algumas coisas. Tá? E é interessante que como é que elas vão se confirmando. Tá? E eu já sabia de uma característica que não é que eu sou xerife, eu também geninho, não. Mas na própria página da Fernanda ela conta. Tá? E, enfim, mas eu já vendo como tudo é muito convergente. Vamos seguir um pouco. O que mais tem no teu baú? Eu já sei de algumas riquezas tuas, mas conta aqui espontaneamente o que mais tem. As joias da coroa do teu baú. As joias da coroa. Quando eu estava já aí vamos pular já para quando eu entrei no mercado de trabalho, que foi a primeira empresa que eu trabalhei, que foi uma empresa de petróleo, que foi a que eu entrei em burnout. Durante esse meu momento desses 5 anos nessa primeira empresa, eu fiz uma amiga que era fora da empresa, porque geralmente não todos os meus amigos eram da empresa. Ela me indicou um livro que foi o Ágape, do padre Marcelo Rossi. Certo. E apesar de ser um livro bem simples, ele foca num dos pontos mais importantes da vida, que é o perdão e o amor. E eu fui entender os dois nesse livro, tanto que eu li esse livro umas 4 vezes, assim. Eu geralmente não leio livros mais de uma vez. Perfeito. O Diário do Joana, Isso o Diário mesmo. Quando a gente vem para este programa, nos interessa exatamente isso, os livros que foram lidos várias vezes, tá? Porque é exatamente isso que te marcou. E esse livro te marcou por causa da mesma característica do que te impressionou o Érico Veríssimo e o Mário Quintana. Eu estou te contando. O que aconteceu é que o senso agápico, eu não conheço a obra do Padre Marcelo, tá? Tipo, este livro dele eu não conheço, tá? Mas eu sei o que é amor agápico. Enfim, e isso é altamente coerente, coeso com as experiências que você falou antes. Ao ponto que você leu 4 vezes, que parece muito igual você falou do Mário Quintana. Eu me entrosei com o livro e que não queria que o livro acabasse e me envolvi com a coisa. Você também se envolveu com o senso do ágape. A ideia ágape, o amor agápico, já era clara para você ou foi também a descoberta dessa ideia? foi a descoberta ali nesse livro. Por isso que eu entendi, por isso que ele foi tão importante para mim. Porque foi ele, inclusive, não só o amor ágape, mas o perdão em si. Que ele reforça muito. Eu nunca tinha visto nem o amor, nem o perdão daquela forma como ele explana ali, né? É Então, impossível o perdão se não existir amor agape. Impossível. Qualquer forma de perdão que não beba diretamente do amor agape não é perdão, é ilusão de perdão. E, inclusive, o perdão é tão raro porque o próprio amor agápico é raríssimo. É raríssimo, raríssimo, raríssimo. Mas vamos seguir. Tá, você já está dando o meu trabalho, está fazendo. E, às vezes eu fico muito estressado. Eu tenho um desafio aqui de traçar uma coesão da personalidade. Tudo que você falou aqui até agora, para usar uma expressão da engenharia, de um perfil da engenharia, ainda que não seja vestido da engenharia, é cartesiano. Você está me dando uma dedução cartesianamente colocada assim, acima da tua personalidade. Então, tá, eu já matei o que eu quero dizer, mas vamos avançar um pouquinho mais. E depois eu vou explicar o que eu vou dizer, o que eu quero dizer e dizer os porquês. Tá? Vou fazer a leitura do que você está dizendo aqui. O que mais nós temos aí, mercado? Eu estou dizendo, eu estou relaxado agora, porque às vezes eu fico nervosão aqui, porque que rolo que eu tenho aqui para achar qual é o fio condutor dessa personalidade. Tá? E eu já sei o seu. Tá? Então, eu tô agora, para mim, vamos no sossego. Tá? Ainda que eu não esteja te vendo, e que isso, infelizmente, é uma restrição séria, tá? Mas tudo bem. Mas você deu o trabalho mastigadinho para mim. O que mais que tem aí? bom, outro
livro, então, já que a gente está falando de livro que leu mais vezes, foi o Diário de Anne Frank, que foi um livro que eu li também mais de uma vez. Eu não li, já estive na casa dela lá em Eu também Amsterdã, já tive lá também. e li lá, já vi filme, sei da história e tal, e você leu várias vezes. Na verdade, eu li ele, porque eu li ele em português, em inglês e em espanhol. Eu acabei lendo 3 vezes ele, li nas 3 línguas. Ok, beleza. Jane Frank, eu estou agora associando como eu ponho aqui, mas tudo bem. O que mais tem aí que é recorrente, que foi intenso, que foi marcante dentro das joias cravejadas na coroa? Aí não só alguns livros até clássicos, assim, que me marcaram bastante, mas eu comecei a me interessar muito e engolir livros, basicamente. Faz tempo que eu não leio, porque eu voltei a minha leitura para outras coisas, mas faz tempo que eu não leio, tá? Mas são livros de romance policial, tipo estilo Agatha Christie, Harlan Coben. Então, são 2 autores que eu gostei muito, assim. Então, eu li vários deles. Faz anos que eu não leio mais, porque eu voltei a minha leitura para outro foco, mas eram livros que eu comia os livros, assim, quando eu lia eles. Você começou uma vida, você declara no seu perfil que você tem uma intensidade, um cultivo espiritual intenso. Tá? Isso é o que você declara. Você sempre teve uma devoção religiosa, uma prática religiosa? Essa é uma pergunta muito boa. Boa pergunta. Sim. Minha família, ela não é tão religiosa assim, mas eu de pequena já gostava de ir na igreja, por conta mesmo. Gostava de ir para. Eu iniciei como católica, né? Então, de pequena eu ia na igreja católica e na catequese, eu gostava muito. E aí eu fui morar sozinha com 15 anos, mas sempre nessa busca espiritual, assim. Acho que talvez vou fazer até tu rir. Mas com 15 anos eu fui morar sozinha e tal, e aí eu queria buscar, né? E aí eu acabei lendo o livro de essas coisas de Wicca, de bruxa, de não sei o quê, como é que eram os rituais. Então, até nessa época aí, com 15, 16 anos, que eu já estava morando sozinha, eu fui morar em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu comecei a ler esses livros, assim, alguns. Tanto que eu li por vários períodos durante a minha faculdade também, eu acabei lendo questão de hinduísmo, que eu fui fazer yoga, enfim, misturei um monte de coisa. Então eu realmente fui buscar um monte de coisa. Então eu li muitos livros relacionados a isso também. A uma busca espiritual, digamos assim, que seja esse. Segue católica? Oi? Você segue católica? Não, não sigo mais a católica. Ah, mas você é cristã Sou cristã. ou não? Sou cristã. Tá. Eu sei de um dado, enfim, você esbarrou aqui, eu sei mais porque a gente já conversou muito rapidamente e tal, mas que é coeso com isso aqui. A gente brincou até numa fala anterior, tá? Que esse teu nomadismo de viver em muitos países também, tá? E etc. Quantos países você conhece? 43. 43 países. Você chegou a morar em algum país fora ou só mais em trânsito, expedições assim, digamos assim, missões de trabalho, bate e volta, ou você chegou a conviver, de morar, estabelecer alguma coisa maior? O maior tempo eu fiquei na Irlanda do Norte, que durante a faculdade eu fiz pesquisa numa universidade lá, de madeira e aço. E aí eu fiquei lá em Belfast, na Irlanda do Norte. Você consegue, você aprecia esse estilo internacional de estar cá e ora lá. Por quê? Porque me interessa, porque assim, quando eu saí de casa para o Rio Grande do Sul, que eu era nova, demasiadamente nova, eu achava interessante a forma, porque eu achava que não existia, a minha cidade é muito pequena. Então, para mim, aquele mundo era o mundo de todo mundo, o resto do mundo. Então, quando eu saí, eu falei assim, nossa, as pessoas pensam de forma diferente, elas falam de forma diferente, e isso me interessava muito. Então, o fato de ir para outros países
ver como essas pessoas reagem da forma que eu reagi. Às vezes eu reajo diferente por certas situações, certo? E Ó, eles reagem de outra forma, ou falam, a própria língua tem a sua expressão, né? Que a gente consegue mudar digamos assim, a forma de encarar as coisas. Só o fato da linguagem, né? A linguagem é tão forte que faz a gente, às vezes, mudar a forma de olhar e pensar sobre aquilo. Então é isso que me interessa bastante nessa questão de ir para outros lugares. seguramente, um dos fatores mais marcantes da tua biografia, mais marcantes da tua biografia até hoje, é você ter ido morar com 15 anos em Santa Maria. Tenho Com certeza que isso certeza. impactou teu psiquismo de uma maneira tão profunda, e, e isso, inclusive, é uma chave para você compreender tudo isso. Ali nasceu, muito provavelmente, no teu psiquismo, um senso de estrangeirismo muito grande. Você estava vendo tudo com um olhar de estrangeira já a partir da cidade. E um de estrangeira, até com afetividade boa, tá? Mas ali, isso. Enfim, tenha certeza que isso é uma chave de explicação para você trabalhar e entender muito grande. Isso, de novo, é uma experiência atípica, é uma experiência biográfica completamente atípica, tá? Não é a verdura dos 15 anos que você fez esse movimento, tá? Enfim, enfim. Aí tem nossa, um material para você trabalhar. Você mesmo sussurrou aqui que você vê alguma liga aí. Isso está ligado a todas as outras coisas. Tem mais alguma obra aí marcante que você queira registrar e etc, que você acha muito digno aí de consideração? Meu Deus, são tantas. Mas assim, ó, teve uma que me marcou muito. Bom, teve várias. Que me marcou muito recentemente, que eu li, que foi o Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Para mim foi um livro muito forte. Que todos esses livros é uma forma de te levar além daquilo que tu vive, né? E Claro, esse livro, transcender. Transcendência está em você desde os 15 anos, né, cara? Aos então, 15 anos, você começou uma abertura a forceps para transcendência. As coisas têm que valer mais do que elas se apresentam. Isso te serve. Está dentro de você. Ensaio sobre a e cegueira do Saramago. Eu não li o ensaio sobre a cegueira do Saramago, tá? Li outras obras do Saramago, tenho ideia, mas eu até não li concretamente. comecei a ler o ensaio sobre a lucidez, eu acredito, dele, mas esse não me prendeu. Esse não me prendeu. Eu não fui para as primeiras páginas e desisti do livro. A Tá? priori não me prendeu. Mas. Ah, tem muitos. Tem outro. Eu até escrevi alguns aqui que foi. Com certeza, a conexão entre o livro de Viktor Frankl com Edith Eva Eger, que foi o Em Busca de Sentido, né? Em E a busca de bailarina de sentido. Auschwitz, que essa bailarina de Auschwitz também. Os dois são conectados, porque os dois foram para Auschwitz. Mas ela depois, de velha já, digamos assim, ela foi fazer psicologia, que é o que eu faço hoje. Hoje eu estou no terceiro período de psicologia. Ah, então, ótimo. Eu li a Em Busca de Sentido do Viktor Frankl, não li a Bailarina de Auschwitz. Auschwitz. Enfim, mas vamos lá. Nós temos material para trabalhar. Tem uma trajetória muito bonita. E assim, você tem uma característica temperamental manifesta. Você é ar. Completamente ar. Diz assim, Completamente ar. sim, você tem um componente de ar assim agigantado. E é por isso que você ficou amiguinha do Mário Quintana, que é outro ar puro. Ele é vento. É um vento. Aquele homem é um vento ininterrupto. Você está entendendo? E aí, uma grande familiaridade, um senso de provável intimidade que teve com ele. Você está entendendo? Etc. E tudo que você falou aqui, milimetricamente é ar. Quando você faz aquela afirmação, tá, ela é uma afirmação perigosa, você tem que tomar cuidado com ela. Tinha leitura, tal, não sei o que, de repente a engenharia me levou para outro rumo, deu uma. Não, é tudo altamente coeso. Para uma pessoa de ar,
ela vai lá em cima a unidade. A unidade está lá em cima. A exata coesão na engenharia, nas suas letras, nessas suas trajetórias, e a forma que a carreira de engenheira foi para você. Uma carreira de engenheira pode ir por vários lados. A sua foi exatamente como? Correndo, o mundo. O ar corre. O ar está aqui, está ali, está não sei aonde. O ar não para. Ele não é possível de ficar estático. Não há essa possibilidade. Tá? E simplesmente não há. E aí mesmo não existe a carreira, existe só de forma estereotipizada. Carreira de engenheiro, carreira de advogado, carreira de veterinário, assim, a gente cria estereótipos. Mas na realização concreta das carreiras, encaixam-se todos os temperamentos de um certo jeito. A engenheira de ar, muito manifestamente o ar, foi a que foi viajar muito, visitar as fábricas não sei aonde, e que etc, tal e tal, e acabou aproveitando na carreira de engenheira, levar a coisa que é dos caras de ar, estão lá em cima olhando, é observador. Você foi observar os comportamentos das pessoas, e o horizontezão teu subiu muito, e desde que você saiu da tua cidade. Essa precocidade, uma menina de 15 anos e morar sozinha, tem várias coisas aí. Isso não foi dentro do que a gente tem aqui dados, tá? Algo dramático. Não parece que você padeceu, pelo menos do que a gente tem aqui na mão, de ideias de abandono, de medo, de acuamento. Ao contrário. Mas ao contrário, você expandiu. Você, literalmente você expandiu. Isso mostra que a raiz já era boa, a raiz tinha fonte de nutrição lá, querendo nutrir mais e mais. As pessoas de ar, quando o ar é muito destacado, como é o teu caso aqui, fácil de dizer, sofrem de burnout. Tá? Por quê? Tem que aprender essas. Eu sei muito do ar porque eu sou ar também, tá? Então, o que acontece? E burnout, para mim, eu tô calejado. E o ar tem seus problemas, tem que abraçar o mundo inteiro. Tipo, quer investigar, ir para cá, para lá, etc. Então, a maturidade chega para pôr as coisas aí nos seus devidos lugares, etc. Mas esse senso de investigar, de olhar mais, é do ar. O ar é manifestamente um investigador. Ele está buscando um tipo de investigação que é de nexos causais entre coisas tão díspares. Há uma unidade, a tua literatura deixa muito claro. E quando você foi exatamente para uma outra obra que te marcou tanto, e foi lá para o amor agápico, tá? E o que acontece? Magnífico, aquilo te deslumbrou, porque é isso que é a grande questão do ar. É vir lá em cima, o mais alto possível. O conceito de ágape está entre os maiores conceitos possíveis. Tá? E por que o ar? Eu gosto demais, eu acredito muito na tese de Empédocles, quando ele escreveu os elementos. É um tema que eu estudo, é um tema que eu gosto, acho lúcido para todos os usos. Eu gosto das metáforas, do tipo ao ar. O ar sobe, vai lá em cima. O ar tem a possibilidade da compreensão, que é a ágape. E se a ágape é a cara, a coroa é o perdão, e vice-versa. Bom, o ar anda, por isso que ele pode perdoar. O fogo queima, não perdoa, ele vinga. A terra recente, a água represa, fica melancólica, aquela coisa. Quem tem melhor entre os temperamentos, forma de resolver os problemas da injustiça e etc., é o ar. Ele anda, ele vai embora. Entendeu? E por quê? Porque está lá em cima perdoada. Se não entender, não dá pra gente aqui, o público que vai ver aqui, não dá pra eu discorrer aqui sobre o amor agápico, tá? Mas eu tenho trabalho sobre isso, então, quem quiser conhecer. Então, o que acontece? Lá, aquilo, mesmo que você não tenha, de repente, compreendido de uma aplicabilidade para si, para você mesmo, tá? Aquilo bateu no ponto caríssimo da tua personalidade. Caríssimo da tua personalidade. Muito caro. Você tá entendendo? É muito, muito, muito coerente. Depois, quando você fala, ó, essa questão do cultivo espiritual
Ah, inclusive eu leio, estava lá, o ar que é essas coisas sutis, eu leio coisas de várias, etc. E há uma. Quando você usou esse termo, buscar 15 anos sozinha, e aí você usou a expressão busca. É buscadora, você é investigadora, tá? Muito, muito, muito natural. Então, assim, romance policial, claro, é uma fase da vida. Você falou que já foi uma fase sua. Não é o que você está fazendo hoje. Mas é a forma que o teu temperamento se expressava, expandia por ali. Seguramente, hoje você está aí nos seus estudos de psicologia. Você já tocou aqui dentro de psicologia mais fina. E não é uma psicologia do que você disse aqui, meramente comportamental, behaviorista. Você esbarrou aqui Viktor Frankl, que é exatamente para quem já está com problema de semântica. Entendeu? Viktor Frankl é o mesmo para os psicólogos. Já um autor aí para ser lido por quem já maturou, já tem discussões de fina semântica, etc. Então, assim, a gente falou uma vez ao telefone, contando aqui, em que a gente falou essa tua característica espacial. Agora, você vai vendo que tudo coisa dentro do temperamento de ar, tá? E olha, que coisa bonita. Que coisa bonita que foi essa tua precocidade. Quando você saiu lá da tua cidade, perto de Xaxim, e foi para Santa Maria, cidade que eu conheço também, gosto muito de Santa Maria, frequentei muito Santa Maria, não sei se você conhece lá a região da Quarta Colônia, que fica do ladinho de Santa Maria, Não e eu conheço. sou um habituado. Conhece ou não? Não conheci Não, lá. tá. E, enfim, foi um habituado daquela região toda. Tá? E o que acontece? Mas ali, você estava criando um arquétipo, e você seguiu esse arquétipo. Buscadora, imensa vontade de expandir, tá? E provavelmente no ambiente de engenharia vão achar esquisito que a engenheira vai estudar psicologia, como na própria psicologia vão achar esquisito que a engenheira veio para cá. Enfim, faz parte. Os seres assim, são assim, entendeu? Ponto. Os seres únicos, portanto, então, estão precisando de coisa. A tua literatura é rica. É muito, 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 muito rica mesmo. Diário de Anne Frank, eu não li a obra. Então, assim, por aqui, grosseiramente, eu falaria assim, é uma história marcante de alguém que teve que fazer a vida por si também. E que quando ela teve capacidade de perdão, que é um tema que te marcou desde lá do Padre Marcelo. Viktor Frankl, o homem não contou que o perdão é a maior força humana. Ele exemplificou. E se Viktor Frankl não fosse válido como um grande autor, dos grandes teóricos da, da psique humana, tá? Ele foi um exemplo vivo. Ele tem uma psicologia completamente coerente com a biografia dele e vice-versa. Ele deu o exemplo de vida da força do perdão, como a única razão de sentido. Que é a mesma coisa que o ágape, como única razão de sentido. E aí você vê os caras que estão te chamando a atenção. Aí tudo fora disso, aí tudo fora de ágape é cegueira, tá? Eu não li o Ensaio da Cegueira, mas eu tenho a ideia da questão também. Tudo que não for agápico ou de perdão é cegueira. Tudo é cego. Já não ser o ágape e o perdão. Tá? E isso tudo está permeando aí você. Tá? Coisa bonita. Tá? Então, o que eu acho que eu queria te ver se eu te instigo um pouco é uma mudança de viés. Você está com um discurso que não tem um viés absolutamente coeso com o conjunto. Quando se dá aquela passagenzinha e você apresenta isso até no teu perfil, tal, etc. Você apresenta uma coisa um pouco adversativa, faz parte. Ah, engenheira que gosta de comportamento, isso mais ou não sei o quê, mais a engenharia. Não tem muito essa coisa. É uma coisa, são coisas aditivas. A linha de sentido
está um pouco acima, mas não há essa diversidade, não. Você está colocando essa diversidade porque é um lugar comum do discurso social, discurso comum. É verdade, faz sentido. Tá, mas assim, se você for ver muito mais a fundo, você tem uma personalidade totalmente integrada. Você tem uma personalidade muito integrada, constituída precocemente desde a experiência lá dos 15 anos, que ali cresceram em você senso de potência e senso de autoestima. E ali, isso é uma beleza. É aí que eu acho que a personalidade, eu não vi a obra da Anne Frank, deve ter te chamado a atenção. Não tem jeito, a gente se atrai pelo semelhante. A gente vai lá, está próximo do semelhante. É o que um pouco aconteceu com, na minha opinião, lá com a tua questão do Mário Quintana. Aí a própria, muito provavelmente, cara, Tawane, caríssima, abraço para ti, querida. Tawane, a grande pessoa também, já foi ouvida nesse programa. Que alegria, querida. E precisamos voltar, então, Tawane. Precisa voltar para os que têm riqueza de conteúdo têm o ônus de partilhar. Então, uma partilha riquíssima aqui da Maria Fernanda Rigotti, uma personalidade integrada, tá? Então, assim, você vai. Agora, psicologia está entrando para você. E depois, o que mais que vem? Vai, não para, tá? Ele é expansão completa. Parabéns. Parabéns. O ar, aliado às duas forças psíquicas centrais, que é a autoestima e o senso de potência, vai longe, tá? Essa tua vivência aí dos 15 anos lá foi muito rica para você e ela é meio a prova do fogo ali. Pôs no fogo, com 15 anos ficou sozinha, mas se sentiu desamparada? Não. Ficou acuada? Também não. Beleza. Aí você tá fazendo toda essa trajetória. Então, assim, há uma hora que você deve refletir, ó, se você vai para essa linha aí da própria psicologia, quando você fala lá no perfil da psicologia, eu não pensei que fosse assim, academicamente, de faculdade e tal. Eu pensei que você fosse uma, enfim, estudiosa. Se você está nesse nível, você já esbarrou aqui no Victor Frankl, é uma das coisas melhores que tem na psicologia, tá? Eu tenho amigos e inimigos na psicologia porque eu tenho um monte de críticas a pensamento psicológico e preservado caras, por exemplo, como o Victor Frankl. São caras que vão fazer sentido para você. Porque há uma questão de atitude aí. Quando você fala no próprio perfil seu, a ocupada no interesse, ocupada do comportamento. É verdade. Mas eu acho que você já está num nível mais alto que isso aí. Você já está vendo atitude, que é diferente, que é mais fino, muito mais fino que o comportamento. Você não pode, uma pessoa de baixa atitude não tem abertura para compreensão do que seja GAP. Não tem. Simplesmente não alcança isso. Ela não pode alcançar um amor pelo divino, um amor pelo todo, um amor global. Não, ela vê relações. Não. Certo? Então, assim, coisa bonita que é encontrar pessoas aí com uma personalidade integrada, etc. E a literatura conta. A literatura conta. Seguramente você leu essas obras aqui, falamos de 6, 7 obras talvez, tá? Mas assim, você leu 200, 300, você não falou uma coisa de literatura técnica, de literatura científica, falou de coisas existenciais, tá? E todo mundo diz, ó, a linha diz com a tua biografia. Seu trabalho foi fácil para eu matar a charada aqui. Tá? Nos 3 primeiros minutos eu falei, ela é arte. Completamente arte. Transparência é um negócio. Aí o que acontece? Acrescentou o fator biográfico que aí você tinha que dar. Eu saberia a anamnese, que é a questão de ir sola aos 15 anos, sair da tua cidade. Quem saiu sola nos 15 anos para a sua cidade vai para 43, 143, 300 países e numa boa. E numa boa. Você já foi estrangeira lá. Tá? E já foi uma vez estrangeira, minha cara. Deixar de ser estrangeira. É verdade. É bom, é gostoso, mas a riqueza tem seus custos. Tá? Tudo, né? Tem. Enfim, caríssima, que alegria. E que partilha. Vem um dia falar mais aqui com a gente, pega uma obra, pega um viés, pega alguma coisa. Esse programa quer falar sobre isso, tem vidas por trás.
uma coisa que eu afirmo que às vezes é dura de dizer. Então, eu estou afirmando aqui que a sua vida é altamente integrada de personalidade e vai um processo que vai continuar crescendo, se desenvolvendo e tal. Aí quem não lê? Eu tenho arriscado o seguinte, quem não lê está correndo muito, é muito predominante a chance de uma vida desintegrada. Porque é a literatura que dá coesão. Ainda que você não se aperceba. Mas o que eu tento trabalhar, que eu trabalhei com você, é traçar o que meio que tem em comum com o Mário Quintana, com o Érico, acabando não falando muito do Érico, mas o Érico é outro cara de ar, assim, completo, manifestamente de ar, tá? E, enfim, o Mário Quintana, o Victor Frankl, passando pela Anne Frank, pelo Padre Marcelo, o que tem de coesão? Isso marcou você, porque é aí que está a tua coesão. Se você ganhar clareza disso, você vai tonificando esse caminho, tal, etc. Então não tem jeito, mas assim, as pessoas que não têm coesão, então, as pessoas vão se desintegrando, pouquinho a pouquinho, se apoiam em tal, e etc. E não desenvolve leitura aí. Não desenvolve leitura. Desenvolve leitura técnica, tal, etc. Leitura instrucional, leitura funcional, isso é outro assunto, entendeu? E etc. Então é triste, porque assim, a gente está num horizonte de pessoas não integradas. Desintegradas, dissociadas também, é um termo que se usa na psicologia. É. E é bonito quando você encontra uma pessoa integrada, isso é bonito. Vou falar um princípio metafísico aqui, o ser é difusivo de si. Quando você encontra, a única força que existe depois de ágape dentro da Terra, chama a alma humana de boa vontade, integrada, etc. Essa é a questão de Goethe, só vontade humana. Você tem uma força de vontade muito grande, meu cara. Isso é integrativo. Então, conviver com as pessoas integradas é o que é o ser difusivo de si, é o que é o exemplo que vai. Etc. A simples convivência. A simples convivência de uma pessoa integrada num ambiente impacta o ambiente, como a simples convivência com uma pessoa desintegrada, errática, perturbada, desagita o ambiente. Então, parabéns, Claríssima. Agora eu esqueci de falar uma pergunta, ainda tem uns minutinhos. Como você deixou o trabalho fácil, teve alguma obra que você leu que te deu mal-estar, ojeriza, repulsa, alguma coisa assim? Tu fez essa pergunta pra mim lá, mas a única coisa que talvez eu pudesse associar, mas que me encantou ao mesmo tempo que deu essa ojeriza, foi Crime e Castigo, de Dostoiévski. Conta dessa ojeriza que ela é interessantíssima, que é uma das obras mais importantes que eu já li. Não é a mais, mas é uma das. Essa questão dele trabalhar com o crime dele na mente dele, sabe? Aquilo às vezes me dava um negócio no estômago, assim, como é que ele tá lidando com isso, sabe? Como é que ele lidava com isso? Então, assim, Raskolnikov mexeu muito comigo, em vários sentidos. Então, assim, não que eu senti uma ojeriza do livro. Oi, perdão? Eu fiquei em depressão com a leitura do Crime e Castigo. Em depressão. Não é que ela me gerou uma ojeriza, mas me gerou uma confusão mental, sabe? E assim, eu acho que o que ele teve foi muito próximo do que eu tive, inclusive, eu acho, quando eu tive meu burnout, sabe? Então, isso foi tanto que, assim, eu demorei muito ali, eu digo assim, eu li ele em 2 meses, porque ele é para ser um livro muito rápido. Se tu sentar e tu lê ele muito rápido. Então, eu li em 2 meses. Eu li em 2 meses, aí eu via vídeo. Devia eu parar para digerir. Ele, para mim, então... foi... Agora, qual a força que ele mostrou ali? Do perdão. Ele conseguiu dar um perdão muito difícil, que é o auto-perdão sincero. Foi o perdão ali também. Ele é tão sincero o auto-perdão que ele se deu, que ele mesmo criou a situação para ser descoberto, ele mesmo confessou até o fim, ele mesmo se entregou, etc.
Você está levantando uma coisa aqui que me interessa muito considerar, tá, naquela hora. Se eles estivessem em estado de burnout também, tá? E eu nunca vi por esse prisma, tá? E é um prisma realmente bem razoável para ser interpretado assim. Mas ele tem muito a ver com perdão. E na minha opinião, assim, é uma obra. Para mim, assim, não me girou geriza nesse sentido, mas é indigesta. E até você. Eu sou ar também, tá? Entendo. Então, essa questão eu entendo, essa perspectiva, etc. Mas é uma obra, sim, importantíssima. Eu acho outra pessoa ali importante, a Sônia Marmelodova. Ah, com certeza. Eu colocaria a Sônia Marmelodova como amor agápico e o Raskolnikov como perdão. É o casalzinho. Essa Sônia foi demais. E você chegou a ler O Idiota ou não? Não, não li O Idiota. Então, deixa eu dar uma sugestão de leitura para você. Mas assim, outra cabeluda. Assim, ter que engolir aquela coisa ali e tal, e etc. Mas põe a verdade nisso. Agora a realidade dói, né? Você tá entendendo? O que não tem ali é cego, tá? O que o Dostoiévski não era cego. Podia ter os outros problemas dele lá, mas cegueira não tinha, não. Ali é. Não, genial. Coisa boa, cara. Genial. Enfim, olha, você está mostrando aí, agora você está indo para psicologia e olha como é que você vai integrar tudo isso. Vai entrar numa linha de coesão muito alta. Então, minha cara, muito obrigado. Eu Quero que deixar agradeço, também um agradecimento aqui para o público que assistiu, público que vai assistir. Não sei se está aqui a Carolina Michelini, eu a vi aqui agora há instantes. A Carolina vai ser ouvida daqui a 15 dias, com a gente não vai ter a sessão semana que vem, porque justamente é carnaval, aquela coisa, etc, tá? E acho que a Carolina não está conosco, tá? Ela não manifestou aqui. Mas enfim, o programa continua, depois o André Longoni está marcado já para o mês que vem. E, enfim, então esses encontros com as pessoas que têm integração, partilha, isso é muito, muito rico. A Tawane passou aqui, foi entrevistada pela gente, etc. Tá? Lembra que eu falei para você, na maioria das vezes eu consigo ver a linha de coesão. Felizmente você deu muito fácil, a coesão é muito, muito, muito fácil de ver. Muito fácil de ver. Tá? E é bonito, isso é fácil. Quanto mais fácil, mais coeso, no sentido mais explícito, etc., é que mais densidade real você tem. Tá? Então, caríssima, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Graças ao público. Se você quiser falar uma palavra de fecho, por favor, palavra é tua. Eu quero agradecer muito. Eu acho que foi um baita aprendizado. Eu absorvi bastante coisa. Tenho certeza que algumas coisas eu já vou olhar de outra maneira. Mas eu agradeço a oportunidade de vir aqui falar e tu analisar isso em mim. Eu adorei. Coisa bacana, que alegria. Um encontro sinergético. Você gostou e eu também. Muito bom. Um abração, até a próxima aí para todo mundo. Tá? Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.